Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, continuando nossas aulas sobre arte na antiguidade, a gente começou vendo pré-história, arte no Egito Antigo. A gente vai entrar agora na arte na Grécia Antiga. Eu só queria retomar brevemente com vocês a arte no Egito Antigo para a gente entender algumas coisas que a gente vai falar sobre a Grécia Antiga, tá bom? Então, pessoal, lá no Egito Antigo, eles eram politeístas e acreditavam em vida após a morte. Eles acreditavam em vários deuses e acreditavam que a vida após a morte, inclusive, era mais importante do que a vida aqui na Terra. A vida aqui na Terra seria uma preparação para essa vida após a morte. E o faraó, ele era o elo entre essas duas vidas, entre a vida na Terra e a vida após a morte. Ele seria como se ele fosse o representante dos deuses aqui na Terra. Então ele não era só um líder político, ele também era um líder religioso, como se ele fosse o rei e o papa ao mesmo tempo. E quando ele morria, ele era enterrado nas pirâmides, juntamente a todas as suas riquezas, juntamente a sua família, juntamente aos seus escravos, que eram considerados propriedades, para quando ele acordasse nessa vida após a morte, ele acordar com tudo que fosse seu. E nas paredes existiam as histórias, os desenhos contando as histórias desse faraó, como seria o encontro desse faraó com os deuses quando ele acordasse na vida após a morte, com escritos contando essa vida e também com maldições escritas amaldiçoando os saqueadores, aqueles que invadissem o túmulo do faraó, porque o túmulo do faraó era um local sagrado, então tinham maldições amaldiçoando essas pessoas. A pintura e a escultura do Egito Antigo, elas estavam também intimamente ligadas à religião, toda a produção artística deles ligada à religião. Então as esculturas mostrando a estátua desses faraós ou desses deuses, as pinturas eram as pinturas de dentro das pirâmides, de dentro dos locais, não existiam quadros, era esse tipo de pintura, tá bom? E como era intimamente ligada à religião, o mais importante para eles era a religiosidade, eles não valorizavam liberdades individuais do artista, estilo pessoal do artista não existia. O que era valorizado era o quanto aquela pintura, aquela escultura estaria dentro das regras estabelecidas. Porque o mais importante aí não é o estilo pessoal, e sim o quanto cada um deles consegue ser perfeito dentro das regras, ok? Então, por exemplo, na escultura, homens mais escuros que as mulheres, mãos das figuras sentadas sempre nos joelhos, e cada deus com suas regras específicas. Na pintura, a gente vai ter a lei da frontalidade, em que o tronco visto de frente e a cabeça, as pernas, os pés vistos de lado. Nossa, mas por que isso? Isso não é uma posição impossível? Com certeza, e é justamente por causa disso. Se todo mundo representasse do mesmo jeito, certo? Se todo mundo seguisse essa regra, não ia ter estilo individual de cada artista. Toda arte ia ser anônima, toda arte ia ser igual, parecida, sem mudança de estilo. E por que eles faziam essas posições impossíveis, então, na pintura? Porque eles queriam diferenciar uma coisa é realidade, outra coisa é pintura. Na pintura, a gente vai fazer uma coisa que não seja da realidade, justamente para diferenciar. Não era para ter criatividade, não era para ter imaginação pessoal, era uma padronização, certo? E também em mais de 3.000 anos, aqui ó, em pouco mais em mais de 3.000 anos de arte egípcia, tiveram poucas modificações. Agora vamos parar e pensar, colocar isso em perspectiva. A gente sabe que lá em 1500 a arte que era feita é muito diferente da arte de hoje. E se passaram 500 anos. E vocês imaginam que em 3.000 anos de arte não teve alteração, todo mundo representando naquelas mesmas regras, justamente por causa da valorização do anonimato, tá bom? Então aqui, ó, gente, as pinturas sempre no interior das pirâmides, sempre no interior dos locais. Aqui a gente tem os hieróglifos, né, que é o alfabeto deles com símbolos, contando essa história do faraó, contando como seria o encontro do faraó com esses deuses, que esses deuses eram sempre corpo humano, cabeça de algum animal, sempre nessas cores mais vermelhas, mais marrons, bastante dourado, mostrando a riqueza. Vamos lembrar, como a gente viu lá na pré-história, que o azul não era tão fácil de se extrair da natureza, por isso a gente vê pouco uso de azul. Aqui a gente está vendo nessa imagem o faraó ao centro e os outros deuses, 2 deuses, ao lado dele, mostrando como seria esse encontro, com a escrita contando como seria também.
Vamos reparar nas cores e vamos reparar também na lei da frontalidade, o corpo sempre visto de frente, com cabeça e pernas vistas de lado. Aqui, todo o interior dessas pirâmides era extremamente decorado, não ficava nenhuma parte em branco, sempre com algum escrito ou com algum desenho. Essa parte de madeira aqui no chão vocês podem ignorar, porque essa parte foi colocada posteriormente para os arqueólogos, para os visitantes não estragarem esse chão, não acabar deteriorando o que precisa ser estudado, tá? Então aqui a gente está vendo uma outra imagem, seguindo sempre essa lei da frontalidade, as mesmas cores, os mesmos a parede preenchida por escritos. Aqui provavelmente Faraó e sua esposa, essas pessoas menores aqui, ou são os filhos que eles estão levando para a posteridade, para a eternidade, para essa vida eterna, ou seriam de repente os escravos, porque os escravos eram as propriedades deles. Então, mostrando que que esse faraó não está indo sozinho, ele está levando tudo que é seu. Então, gente, vocês viram que não tem nada que é feito pelos egípcios que não tem a ver com essa religiosidade deles, com a importância do faraó e com a importância dos vários deuses que existem, que eles acreditavam.